Bora resolver essa questão difícil do Enem 2021 da segunda aplicação. Nós temos aqui um texto que muito provavelmente foi tirado de uma revista. Olha, cabeça de ferro, peito de aço, perna de pau, a construção do corpo esportista brincante. Motriz, editora, número 2, número da revista, 1996. Então, um texto bem acadêmico, vamos chamar assim. Vamos para o texto. O esporte moderno, como o futebol, desenvolve-se nos dias de hoje com base nos princípios da sociedade moderna ocidental, industrializada nos moldes capitalistas. Então, o esporte moderno segue os moldes da atualidade, baseada na industrialização, no capitalismo. Ele é uma instância da ação no poder econômico e do poder político. Então, o esporte é uma instância da ação do poder econômico e do poder político. O esporte figura também no rol dos instrumentos de manutenção da ordem vigente e da manobra de comunicação com as massas. Beleza, Belão, deu para entender. O esporte ele é uma instância da ação do poder econômico, poder político, ele é um instrumento de manutenção da ordem vigente, a ordem capitalista, industrializada, um instrumento de manutenção de manobra, ou melhor, um instrumento de manutenção da manobra, beleza, é isso mesmo, da manobra e comunicação com as massas, então ele é usado para comunicar, para manobrar a massa. Beleza, deu para entender isso? Vamos para o enunciado. Jogadores e jogadoras podem se tornar elementos transformadores das ordens esportiva e social. Observe que o esporte faz parte da ordem política e econômica, então jogadores e jogadoras podem sim transformar essas ordens. Na medida em que, gente, significa já que, uma vez que, ok? Então, na medida em que exercem festivamente, de forma lúdica, festiva, é o esporte, a sua criatividade para criatividade, Belão, como assim? Vamos reinterpretar esse enunciado reescrevendo ele. Como, com o uso da criatividade, os jogadores transformam a ordem social e econômica. Aí ficou meio apagadinho, Cortou um pedacinho, mas tô lendo para vocês. Como, com o uso da criatividade, jogadores transformam a ordem social e econômica. Aí o texto vai falar que o esporte tem ação de poder econômico e político, que é instrumento de manutenção da ordem vigente, que é instrumento de manutenção da manobra, ou melhor, que é instrumento de manutenção da manobra e comunicação com as massas, ok? Então vamos lá. Letra A. Então, os jogadores transformam a ordem social com a criatividade por meio do desempenho de suas práticas de forma competitiva. Aqui fala no texto sobre a competitividade sendo usada a favor da manutenção da ordem? Não, então não. Letra B. Por meio de fazerem o esporte ser considerado como esporte do povo. Esporte do povo. Gente, o texto especificamente, ele não vai trazer isso. Assim, não no sentido de que o esporte, especialmente, o futebol é considerado um esporte do povo, e ser considerado um esporte do povo é a forma de transformar a sociedade. Essa questão de transformar do povo, de ser um esporte popular, aqui observa que o futebol é só um exemplo, mas esse texto fala de qualquer prática esportiva, entendeu? Então, assim, isso é questão de fazer o esporte ser popular, ser do povo, não tá no texto. Mas vamos ler as outras alternativas. Realizarem profissionalmente o desempenho de suas atividades. Gente, não é os jogadores fazendo as atividades dele de forma profissional, ganhando dinheiro com isso e sendo reconhecido dessa forma, que façam que haja transformação da sociedade, ok? Não é isso que foi falado no texto. Beleza, continuando. Produzirem materiais esportivos específicos à sua prática. Gente, os jogadores estão produzindo materiais esportivos e é isso que está fazendo a transformação da ordem social e econômica? Não, Então, não. E letra E, a alternativa correta, expressarem criticamente as suas opiniões em relação ao futebol. Observe que o esporte, independentemente de se é futebol ou não, tem a ação de mudar a ordem econômica, mudar a ordem política, que pode ser utilizado para manter a ordem vigente, pode ser instrumento de manobra de comunicação com as massas. Então, os jogadores, eles podem comunicar com a massa e manter ou transformar a ordem social e econômica, tá vendo? É isso que o texto fala. Então, a partir do momento que os jogadores expressam criticamente a sua opinião em relação ao futebol, por exemplo, nós temos aqui que o esporte sendo utilizado, jogadores usando dessa posição de esportistas
para expressar criticamente e, consequentemente, transformar a ordem social e econômica, porque a opinião dele, gente, gera influência na gente. Ah, Bela, isso não está explícito diretamente no texto. Eu concordo. Mas você concorda comigo também que dentro das alternativas que apareceram, essa é a que mais se aproxima do texto? Então a gente sempre vai selecionar a que mais se aproxima do texto. O texto não fala de competitividade, o texto não fala sobre esporte popular do povo, o texto não fala sobre a questão de desempenhar profissionalmente, então por isso a alternativa que nos resta é a letra